Olá, pessoal. Estamos aqui na gravação do 22º episódio do Playcast da Futura. Com uma convidada ilustre, a design de interiores Graziela Dolfi. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Pode se apresentar, fique tranquila, fique à vontade. Bom, meu nome é Graziela Dolfi, sou designer de interiores, mas minha formação mesmo é administração de empresas. Sou técnica em design, pós-graduada em design e atualmente curso MBA em arquitetura de luxo em São Paulo. Então, estou no mercado há quase 10 anos, meu escritório, a sede aqui em Piracicaba, e é isso aí. Muito bom. Lindo o seu trabalho, pesquisei um pouquinho nas redes sociais, no Instagram, achei seu trabalho fantástico, maravilhoso, muito rico em detalhes, de muito bom gosto. Então, Obrigada. Parabéns. Obrigada. E como que é seu time lá no escritório? Conta para nós como é que é a energia do time lá. Hoje nós estamos em 4 pessoas dentro do escritório, né, atuando, e temos alguns também remotos. Já faz um tempo já que eu estou com essa equipe, alguns anos, né, aliás. E a gente tá indo super bem, né? Assim, o mercado na área de interiores, né, de projetos, tem aumentado muito pós-pandemia também, né? Uhum. Então, as pessoas estão valorizando mais essa questão de valorizar o local que se está, o conforto, enfim. Então, a gente tá super bem lá no escritório, desenvolvendo projetos hoje de arquitetura e interiores. Agora, me fala um pouquinho dessa questão de arquitetura de luxo. O significado de arquitetura de luxo não tem muito a relação com valor, com custo, né? Me explica um pouco sobre isso, Grazi. Então, na verdade, essa pós que eu estou fazendo, no caso, você diz a pós mesmo? Sim, sim. Então, ele é um MBA, né, em arquitetura de luxo. O luxo, nesse caso, está sendo explorado de várias formas, né? Então, a gente passa por vários setores da área. Por exemplo, esse final de semana eu tive aula de interiores de aeronaves e campos de golfe. Nossa! Então, assim, a gente aprende mais sobre a exclusividade de ter, né, alguns acessos, por exemplo, a uma aeronave executiva, a um campo de golfe, onde você tem jogos de golfe, o como é montada essa sede, quantos hectares tem que ter para ter um campo de golfe, enfim. Então, são passagens que a gente tem por cada tipo de arquitetura, né? Como ela é inserida, né, num local, que é feita uma pesquisa de mercado, tudo para você estar aplicando, né, esse conhecimento dentro de um investidor ou realmente uma propriedade particular. Então, assim, é um mercado mais exclusivo, né, no caso dessa pós-graduação. Então, está sendo muito bacana, estou gostando bastante. A aula anterior foi sobre vinícolas. Então, que delícia! É como fazer, né, a projeção das vinícolas, os locais, tipos de uva, adegas, enfim. Que legal. Toda essa parte, estou gostando bastante. Deve ser muito interessante. E é presencial ou remoto? Presencial. Ah, que legal. É presencial. Que bom. E me fala um pouquinho de quando entra o seu trabalho, por exemplo, quando um cliente vai contratar um projeto, vamos dizer, vai contratar a Grazi só para interiores. Em que momento você é inserida nesse contexto da contratação do projeto? No início. Deve ser, né? No início. Porque quando a pessoa vai trabalhar tanto arquitetura como interiores, o projeto de engenharia, né, todos eles têm que ser compatibilizados, né? Sim. Até porque, quando você vai construir uma casa, você tem o ponto hidráulico. Esse ponto hidráulico vai influenciar na localização de uma torneira do lavabo, por exemplo, né? Sim. E caso você adie essa contratação, você vai ter alterações em obra que, se você tivesse planejado no início, você não teria que estar refazendo ou até tendo um custo para estar mexendo nessa situação. Sim. Então, o ideal é que se contrate o projeto de interiores já no início da obra. Isso tanto para reforma quanto para construção, enfim. Comprou o imóvel, né, está trabalhando com arquiteto e quer trabalhar com interiores separado, ou fazer os 2 projetos juntos, a gente também trabalha dessa forma.
E, enfim, tem que ser sempre juntos aí. Então o seu escritório também faz projeto de arquitetura junto com interiores? A gente faz. Legal. A gente tem uma equipe, né? Temos arquitetos, né? Então a gente vai trabalhando junto para poder atender, né, a demanda. A gente percebeu isso daí. Até tem um caso muito interessante que aconteceu. Eu fui contratada para fazer interiores de uma casa. E aí a cliente não estava satisfeita com o projeto arquitetônico. E isso daí foi e voltou algumas vezes com outras plantas de arquitetura e de interiores. E ela mostrava para mim e não gostava, e não estava satisfeita. E aí eu sugeri com a minha equipe da gente montar, da gente fazer, né, um projeto de arquitetura. Novo, do zero. A gente fez tudo. E aí apresentei para ela arquitetura e interiores. A hora que ela viu, ela aprovou de primeira. E o outro projeto, então, se perdeu. Daí ela encerrou com outro profissional e acabou. Né? A ideia, né, era, sim, atender dentro do projeto que ela tinha. Né, ela trouxe esse projeto, a gente ia trabalhar em cima dele. Mas como ela estava bem satisfeita, isso foi demonstrado várias vezes por essas idas e vindas, né, com esse outro profissional, então a gente acabou fazendo essa sugestão. E deu certo. E deu super certo. E a casa já começou, não começou? Começa esse ano. Começa esse ano, lá no Alphaville. No Alphaville. Que legal, que legal. Eu já fiz algumas obras lá no Alphaville. Legal. Ô, Grazi, e me fala um pouquinho do seu trabalho com relação a essa proximidade que você tem com o cliente. Porque, assim, eu atuo bastante nessa área e percebo uma carência de informação do cliente quando ele não tem esse tipo de assessoria. Então, o projeto fica meio manco, vamos dizer assim. Você tem arquitetura, você tem estrutura, e a hora que vai posicionar um quadro, uma luminária, uma peça importante, um piano, você vê desconexão nesse trabalho, né? Como que você cria essa identidade com o cliente a ponto de falar assim... Como que você interpreta, entende isso? Fala assim, eu preciso entender a forma como o cliente vive para poder apresentar para ele um projeto que seja do seu gosto. Então, a identificação e a conversa, a amizade, o briefing que a gente faz no escritório com o cliente, que hoje vem muito de indicação também, além de a gente ter também pelas redes sociais... isso traz uma conexão com o cliente, né? Eles já se identificam um pouco com o nosso trabalho, pelo nosso portfólio. E quando eles nos contatam, a gente acaba entendendo o que eles precisam, a essência deles, a questão do conforto, da funcionalidade dos ambientes, né? Porque, além de trazer um ambiente esteticamente... bonito e elegante, que é também o que a gente preza, né? Mas também trazer o conforto e a funcionalidade, né? Ambientes que funcionam de verdade. Então, assim, eu tento sempre buscar, né, nas experiências anteriores, coisas que deram e que não deram certo, para a gente sempre trazer para os nossos clientes, né, coisas novas, né? E tudo que funciona realmente, de fato, para que ele possa usufruir de coisas realmente que tenham valores e que funcionam. Independente de preço isso, né? Exatamente. Da forma como ele vive, da forma como ele se sente bem, né? Confortável dentro do ambiente, né? Isso no trabalho ou na casa, né? Sim, tanto na área comercial, como em casa, né? Com a família. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente chegar na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho se sentir bem. E se sentir bem, se identificar e falar, nossa, era isso que eu queria, que delícia, estou na minha casa, estou no meu trabalho e tem tudo a ver comigo, né? Ficou do jeito que eu esperava, né? Então... E esse é o maior prazer do nosso trabalho, né? Chegar ao final e ver que o cliente realmente ficou feliz com aquilo que a gente entregou, né? É muito bom. Eu, às vezes, fico até amiga dos clientes. Já fui jantar, sabe, com a família na casa de clientes. Foi muito bacana ver depois o cliente curtindo e desfrutando de tudo que a gente... E a nossa indicação vem de trabalhos bem feitos, né? Na verdade, eu acho que esse é o maior portfólio que a gente tem, fazer trabalhos bem feitos, e tem sempre gente chamando
para um segundo, para um terceiro, para um quarto trabalho, né? Sim, inclusive no Vila Dáquila a gente está com uma casa também de arquitetura e interiores, que foi uma cliente minha já há Olha 5 aí. anos atrás. Fiz interiores para ela e dessa vez fiz arquitetura e interiores. Ah, que bacana. É. Que bacana. Então essa casa tá para finalizar aí no segundo semestre. Já está quase pronta, então. Já estamos na parte de acabamentos. E você acompanha depois todo esse trabalho na hora da escolha dos móveis, dos objetos de decoração? Como é que funciona essa parte? Com você? Acompanho tudo. Acompanho todo o andamento do... Sempre a gente... o nosso escritório é a questão... O atendimento é uma das nossas prioridades, né? Eu vejo que a questão de você estar ali dando um respaldo para o cliente, principalmente num processo tão longo, às vezes de uma reforma, uma casa, uma construção, eu acho que esse contato tem que ser não full time, mas realmente bem próximo, para que o cliente se sinta... Ele vai se sentir ali protegido, ele vai se sentir acolhido e ele vai saber que ele pode contar com você. Então, eu acho que, além de você desenvolver um projeto, a gente tem que estar ali para dar o suporte para o cliente, sabe? As dúvidas que ele vier a ter, porque a gente já trabalha com isso, então a gente sabe de N coisas, né? Sim. Que ele, às vezes, nem imagina. Então, às vezes, uma conversa, uma dúvida que você tira, já... Resolve a vida dele, né? E as visitas, né, que a gente faz, vou em marmoraria, marcenaria, a gente faz orçamento com os fornecedores. Então, tudo para viabilizar, né, para trazer realmente o resultado do projeto que a gente desenvolveu. E agora sim, tem tanta coisa bonita no seu trabalho que eu vi lá. Onde é que você descobre todo esse material de interiores? Nós temos aqui em Piracicaba boas lojas para poder nos atender, para atender os nossos clientes com essa riqueza de detalhes? Temos. Ou você tem que ir para fora, para São Paulo, para Campinas? Atualmente, eu trabalho bastante com os fornecedores da nossa cidade, aqui de Piracicaba, né? Temos também alguns fornecedores em Campinas, também em São Paulo, mas o suporte que as empresas que estão aqui nos dão são muito bons. Então, assim... alguns materiais mais específicos, às vezes, a gente não tem aqui na nossa cidade, né? Mas a maioria... Encontra aqui, tranquilamente. E assim, quando você vai fazer o primeiro projeto, você tem que perguntar para o cliente quanto ele está disposto a gastar, né? Para saber o que você vai colocar ali, senão depois vira uma frustração, né? Sim, exatamente. Só que tem muitos clientes que, quando chegam, né, eles não têm noção de quanto vai custar uma obra, né? Até porque hoje o valor de uma reforma, de uma construção, deu uma disparada aí, né? Todo mundo sabe que a construção civil subiu demais. Sim. Então, assim, quando o cliente chega no escritório, mesmo fazer uma reforma de um apartamento que ele acabou de comprar e tal, ele não tem muita noção, né, do que ele vai investir. Então, às vezes a gente pergunta e ele não sabe, ele não tem uma noção muito grande. Mas aí, aos poucos, ele vai entendendo, né? A gente vai conseguindo mostrar para ele. Tem clientes, sim, que já chegam e falam, eu tenho tanto. Mas, na maior parte das vezes, eu estou com um cliente que, às vezes, fica um pouco... Né, vai abrindo depois, com o tempo. Eles dão uma escondida no valor, Exato. né? Às vezes falam um pouquinho menos. Pouquinho não, bem menos. Mas, assim, tudo bem. Eu acho que é uma questão de sentir o desenvolvimento da obra, né? E assim, quando você começa a desenvolver, a gente tem N tipo de materiais. Sim. Né? Então, o que eu vou usar? Né? Que tipo de manutenção que eu quero ter? Porque às vezes você compra um material muito barato, mas daí ele vai sair caro, porque se você tiver uma manutenção muito recorrente, você vai acabar pagando muito mais, né? Exatamente. Então é isso que eu tento mostrar para os clientes. Às vezes a gente investir um pouco mais no início para ter uma durabilidade maior de material, menos manutenção, eu acho que isso já é uma super vantagem. Sem dúvida. A gente faz um trabalho lá na Futura que é muito bacana. Por isso que eu falei do custo, que nós fazemos um orçamento preliminar para o cliente, né? Então, o projeto de arquitetura tem que vir junto com o projeto de estrutura. A gente faz uma análise técnica, não fazemos compatibilização, mas fazemos uma análise técnica. Às vezes o terreno é muito acidentado, numa região, sei lá, alagadiça, com um arrimo muito grande. Então, eu tenho um banco de indicadores bem grande lá que eu faço um orçamento preliminar. Então, o cliente sabe no início, na obra, quanto ele vai gastar. E a gente usa esse orçamento para balizar o custo e o acompanhamento de todas as etapas.
Então, é uma ferramenta muito legal para o cliente tomar decisões na hora de comprar um revestimento, na hora de comprar uma bancada, uma esquadria de alumínio, para saber se o que a gente estimou na fundação estava dentro do escopo, na estrutura, na alvenaria e assim por diante. Só que a obra é dividida em 2 etapas, né? A parte civil e a parte de decoração e equipamentos. Daí que entra o seu trabalho. Porque às vezes você fala assim para o cliente, você vai gastar R$ 5.000 o metro quadrado na parte civil. É. Né? Depois tem um monte de coisa que vem junto, né? Então, normalmente, quando, que nem no caso, essa casa que vai iniciar a construção, é uma casa que a construtora aí que ele está contratando acabou passando o valor total, né, com todo, desde o início, a parte Inclusive com decoração? Isso. O Não, cara infartou, então. Na verdade, ele tá bem assim, né? Ele sabe o que ele vai estar, né? O que espera. O que vai enfrentar. Então, assim, tudo eu acho que sendo planejado, Sim. né? A pessoa vai conseguir depois, se ela quiser diminuir ou melhorar a questão do acabamento, vai ser uma questão de escolha, né? Sim. Eu falo que obra é uma questão de escolha, sonho, a sua casa, seu consultório, né? Aonde eu quero estar, o que eu mereço, né? O quanto eu mereço ter isso ou não, né? É você que vai validar o que você merece ter, né? Dentro também do que você pode investir. Sim. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que podem investir, né, em você mesmo, né, em conhecimento, numa casa, no seu sonho de ter um local mais confortável. E eu vejo quantas pessoas, às vezes, se privam disso, né? Elas preferem ter o dinheirinho lá no banco guardado do que viver uma vida mais gostosa, né? Exatamente. E é para qualquer nível aí de status social, Também sabe? acho que independe, exatamente. Porque tem as pessoas que, sei lá, vão morar no Alphaville, no Monte Alegre, e tem as outras pessoas que vão morar no Bela Vista, no Vila D'Áquila, e são tão felizes quanto, né? Claro. Depende daquilo que você quer para você. Né? Não é nem questão do local de se morar, é mais a questão, assim, na hora de eu desenvolver a parte, né, de interiores, de acabamentos. A pessoa acaba sempre indo pela questão do mais barato, não pelo que ela, de repente, sonhou, ou pelo que ela almejava realmente ter. Eu vou comprar esse, sabe? Ou eu vou tentar ver opções que me permitam a ter esse que eu gostaria de ter, sabe? Então, assim... Eu acho que é importante a gente entender realmente o que a gente quer, o que a gente merece. Eu acho que o nosso desafio também é poder entender o cliente de como ele enxerga esse prisma, né? Porque a gente também não pode mudar a característica dele. Não, isso não. Isso não. Eu tenho, né? A gente tem todos os tipos de cliente e o legal de estar convivendo com todos eles é que a gente tem uma habilidade em lidar com diferentes tipos de pessoas, né? E poder aceitar e demonstrar para eles que a gente está aqui para fazer o nosso trabalho e se é da vontade deles, a gente seguir com uma forma um pouco mais, né, resumida, vamos falar assim, de detalhes, a gente a gente vai seguir, sim, claro, porque, né, a gente está desenvolvendo um trabalho para uma pessoa que tem suas vontades. Então, a gente sempre, no nosso escritório, no meu escritório, eu sempre prezo por preservar também muito o limite, né, do cliente e respeitar as vontades que ele tem. Eu acho que esse é um diferencial muito grande, porque a maioria das empresas, né, elas talvez não se preocupem muito com isso, né, com esses detalhes. Né? Então, você tem que se colocar na posição do cliente para saber o tamanho do seu pé, para saber que calçado você vai pôr, né? Então é muito relativo, né? Eu tô com um cliente agora que a gente está fazendo uma reforma de uma casa e ele chegou para mim e falou, ele é engenheiro, ele falou assim, eu não ia contratar ninguém na área de arquitetura, interiores, porque eu quero fazer uma piscina assim. Só que eu acho que ninguém vai achar interessante. Então, eu falei assim, questionei alguns pontos que eu achava pertinentes sobre o caso e eu entendi as questões dele, né? Respeitei, né? Porque é um gosto dele, né? Então, eu tenho que respeitar. E eu consegui trabalhar, o projeto está ficando incrível e a gente fez a piscina da forma que ele sonhou e ele está super feliz com a obra ainda tá em parte também de acabamento e ele está super feliz aí bacana. Então, assim, eu acho que é mais essa questão da empatia, né? Exato. De entender realmente cada gosto, cada sonho e é para isso que a gente está aqui. Muito bom, muito bom.
Você está fazendo eu vi lá no seu portfólio, você está fazendo um Aras muito lindo, lindíssimo, em Limeira, né? Em Limeira. Estrada de Limeira, Arthur Nogueira. Um projeto grandioso, com uma estrutura metálica linda em cima, né? Eu vi as fotos. Esse projeto a gente iniciou o desenvolvimento no início do ano passado e ele já está em fase de acabamento, um projeto bem grande, aí de quase 2.000 metros quadrados de construção. Nossa, que delícia! É bem grande. E ele eu não me recordo agora a quantidade de hectares que tem o local, porque tem uma parte que eles usam e tem uma parte que é arrendada. Sei. Então, assim, é bem grande. A gente está trabalhando com mais 2 lagos, além do que eles já têm lá hoje. Então, a expectativa é grande, eles estão gostando bastante do resultado. Eles estão seguindo o projeto super à risca. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando o cliente não muda nada no seu projeto, né? E assim, o projeto tá de vento em polpa e eles que me mandam aquelas fotos, vídeos, às vezes eu vou lá com um fotógrafo, a gente faz também uns drones, mas assim, o resultado tá ficando incrível, vai ser um Aras para eventos mesmo, eventos corporativos, casamentos, enfim. E vamos ver o resultado. E o projeto logo. de arquitetura é seu também, nesse caso? Arquitetura, você fez arquitetura e interiores. Interiores, E você gosta mais de residencial ou você gosta mais de comercial? Ou não tem preferência? Na verdade, eu não tenho preferência, né? Eu trabalho hoje mais com residencial, né? Mas, assim, hoje eu faço comercial, faço residencial, tô com Aras, fiz o café no Campinas Decor. Então, a gente fez um café lá esse ano e ficou uma graça. É um café estilo francês, né? Um ambiente de 38 metros quadrados, pequeno. Então, foi sempre um desafio trabalhar com ambientes pequenos, né? Sim. Quando é grande, é fácil, porque daí, né? Mas quando ele é menor, a gente tem que pensar em toda a questão ergonômica, de funcionalidade, né? Aonde eu vou ter apoio para essas pessoas estarem, como que vai ser a dinâmica. E foi bacana, e o pessoal está gostando. Aliás, é um dos ambientes que mais estão cheios lá, que é a cafeteria, né? O pessoal adora tomar um café. Que legal. Tá bem legal. Você participa sempre desses eventos, dessas Decor, Piracicaba Decor, Campinas Decor, ou raramente? Já é meu terceiro ano meio que consecutivo. Eu fiz o Village Decor aqui em Piracicaba, em 2021. Na época da pandemia, então ele acabou ficando pouco tempo aberto. O ano passado eu fiz também Campinas Decor, fiz um estúdio e agora esse ano de novo. Então... Seus projetos são mais aqui locais ou você trabalha bastante na região, São Paulo, como que é? Olha, eu tenho alguns projetos na região também. Tietê, Limeira, que eu tô com esse daí com Aras. Já fiz em Riviera de São Lourenço também. Então, assim, Campinas... A gente está com projetos fora também, não só. Você vai ter que aumentar. São Paulo também já fizemos 2 à distância. À distância. Já fizemos. Pelo Instagram também a gente tem bastante cliente, né? Então a gente consegue atender também à distância. Então. No seu caso, assim, se você tiver o projeto não precisa estar local, a não ser que você faça o acompanhamento da obra, né? Mas eu acho que transcende aí só a cidade de Piracicaba, né? Assim, hoje em dia não tem, você consegue fazer projeto para qualquer lugar, né? Então, a internet e as mídias digitais são muito boas para isso, né? Então... E como que você lida com isso, com essas mídias digitais? Você mesmo que trabalha nela, você tem uma empresa, uma agência que cuida para você disso? Porque o material seu é super rico, super bonito, né? Visualmente, né? Então, quando iniciou essa parte de Instagram, eu estou desde o começo, quando começou essa parte do marketing pelo Instagram, né? Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava e daí ela me ensinou e eu comecei a fazer sozinha. E aí as demandas começaram a aumentar e aí eu comecei a ter um pessoal que me ajuda. Eu tenho a minha equipe de marketing, né? Já tive mudanças de equipe de marketing, mas eu tenho uma equipe, sim, que me ajuda. Que cuida disso. Isso. Aí eu faço as captações também com fotógrafo e tal, e a gente vai pensando nas estratégias para estar mostrando realmente o nosso trabalho, o portfólio, as diferentes formas que a gente tem de projetar, né? Atualizar vocês também um pouco com as nossas viagens, né? Porque eu falo que
além da gente estar aqui, fazer Campinas Decor, buscar referências em Casa Cor, mas a gente também viaja muito, né? E a experiência de... Graças a Deus a gente viaja. Então, e as experiências das viagens também são muito ricas, né? Para que a gente possa trazer um pouco mais dessa diversidade de formas de projetar, né? E aí sim a gente conseguir também ajudar em direcionar o cliente dentro do estilo de cada um, trazer uma nova ideia, um novo olhar. Você me falou que você teve, antes de a gente gravar aqui, você me falou que você teve agora na França, na Suíça e na Espanha. Isso. E cada vez que é uma viagem, traz um monte de coisa para poder trabalhar aqui, né? Nos seus projetos. Assim, toda vez que eu viajo, a gente, assim, visitas em lugares, são hotéis, museu, castelos, enfim. Banheiros, entra nos banheiros para ver os restaurante, detalhes. café, enfim, qualquer lugar que você entre é uma forma de projetar diferente. Cada país tem sua particularidade, tem história, né? Eu falo que o nosso projeto, a gente trabalha com histórias, a história de cada indivíduo particularmente. Então, eu acho que, assim, a gente vai resgatando através, né, da arquitetura, dos interiores. Então, é incrível. Isso é muito bom para o cliente, né? Porque o cliente vai ter tudo isso dentro do seu projeto, óbvio, né? Exato. Então... E como que é a Grazi empresária? Como é que você cuida da dinâmica do dinheiro, do escritório? Quem que cuida disso? Você mesmo? Você tem uma empresa que cuida disso para você? Eu tenho o setor financeiro. Antes era eu que cuidava. Antes a gente faz tudo, né? A gente é empresário, no começo a gente é multifunções. Mas nesse momento, não. Há 2 anos já estou com uma empresa terceirizada que trabalha para mim, faz toda a parte de contabilidade, cobrança, fluxo de caixa. Tem funcionado bem. Tem funcionado bem. Sem eles não dá para ficar. Não tem como. A gente vai percebendo que existe uma necessidade, né? Você falou do marketing, do financeiro, porque o nosso trabalho acaba se perdendo no meio de tudo isso, né? Se você deixar o tempo seu precioso para cuidar das outras coisas, que às vezes não é a sua especialidade, você acaba deixando de empregar seu conhecimento no trabalho, né? Então, como hoje em dia funciona bem essa questão da gente terceirizar os serviços e não deixar concentrado num lugar só. Sim. Em questão de custo, para nós, empresários, é muito melhor. Sim. Né? Você poder terceirizar, enfim, através de contratos, de uma contratação. Então, para nós, empresários, é muito mais... econômico, vamos dizer assim, né? Do que você ter uma pessoa lá dentro, internamente, para cuidar disso. Né? Diariamente. E, assim, dentro do escritório, a gente reserva mesmo para ambiente de criatividade, de atendimento ao cliente, de reuniões, de trazer os fornecedores, enfim, de estar ali... o escritório mesmo é para fazer a criação dos projetos. Então, é dedicado a isso mesmo. As outras coisas é tudo... Terceiro, os especialistas. Todos os especialistas de cada área. E você consegue separar bem sua vida pessoal da sua vida profissional? Você leva trabalho para casa, você fica lá sábado à noite, seu marido quer sair tomar um vinho, sei lá, tem que terminar aquele projeto? Ou não? Escritório é escritório, casa é casa. Porque a minha mulher fica doida comigo, né? Porque, não terminei um trabalho, eu tenho que... Não, às vezes, assim, não é sempre. Hoje eu consigo dividir um pouco mais. Mas no início eu levava muito trabalho para minha casa. Aliás, eu comecei trabalhando home office. Depois que eu abri meu escritório, enfim. Então, eu já tinha essa... Para mim já era normal estar em casa trabalhando, né? E conforme eu fui crescendo, saindo de casa realmente para dividir essa questão de trabalho e casa. É muito melhor, né? É muito melhor. Muito melhor. Para mim foi muito melhor e, assim, eu tento ao máximo não trazer para casa. Mas é claro que às vezes a gente faz uma reunião online, eu às vezes preciso finalizar algum layout, algum tipo de, enfim, de detalhes, de modelagem que a gente esteja fazendo. Então, né, que eu gosto de passar limpo, dar uma olhada, ver como está sendo feito. Então, enfim. Faz parte. Faz parte. E me diz, o que a pandemia trouxe de positivo e de negativo na vida profissional da Grazi e na vida pessoal? Olha, a pandemia foi algo assim que, bom, ninguém esperava, mas que me trouxe assim muito crescimento profissional.
Eu acho que eu consegui entender essa dinâmica, né? De você ficar em casa, de você ter que cuidar da família e lidar com essa questão do trabalho ali dentro, né? Que daí ficou uma pressão maior por incertezas que vieram junto. E, e após isso me deu um gás assim gigante para ir atrás do que eu queria. Então, Foi uma virada de chave também para a Grazi? Porque, assim, para a Futura, para minha empresa, nossa, eu acho que eu nunca trabalhei tanto naquela fase crítica. Eu não parei nem um dia, todos os dias com muito trabalho, com muita demanda, com muita procura pelo nosso trabalho, porque aconteceu isso, né? As pessoas começaram a valorizar o seu espaço, quiseram fazer aquela reforma que estava tanto tempo engavetada, quiseram mexer no escritório para melhorar o convívio. Para sim. você também foi assim? Foi assim, tanto que logo depois foi quando eu abri o escritório físico. Sei. Logo quando finalizou a pandemia, eu já falei, não, agora eu preciso abrir o escritório. Não dou conta mais. Não, e daí foi assim que eu fiz essa migração da casa, do home office, para o escritório físico mesmo, fora de casa. Então foi muito bom para mim, assim, nesse sentido, Profissionalmente, né? né? Foi uma catástrofe mundial, mas Foi. assim, profissionalmente foi muito bom, acho que para nós todos do nosso segmento, né? Sim, sim. Apesar das coisas continuarem crescendo, continuarem aumentando, mas as pessoas ainda têm muito desejo de construir, de reformar e de estar num lugar mais gostoso, né, para eles, né? Ah, eu acho que isso é sempre, né? Né? A gente está sempre inovando, né? Vendo coisas novas, nos conhecendo a cada dia, né? Sim. Crescendo, É evoluindo. verdade. Então, tudo isso vai andando junto com essa, né? Com o nosso estar. Aonde estamos, como queremos estar. Sim. Então, E falando nisso, aonde queremos estar, que projeção você faz para o seu futuro? Você pensa nisso, fala assim, eu tenho, sei lá, 10 projetos, o ano que vem quero ter 15, no outro ano quero ter 30. Você pensa no crescimento da empresa? penso. Ou você deixa as coisas acontecendo Eu organicamente? penso sim. Mas a forma de eu projetar é de outra forma, né? É o que eu quero, como eu quero estar, né? Através, né, de trazer o bem-estar para outras pessoas, né? Então, assim, atendendo sempre com qualidade, porque eu penso que quantidade não é qualidade. Então, eu prefiro ter menos clientes, mas que sejam clientes que tenha qualidade no desenvolvimento de obra, qualidade de projeto, qualidade de atendimento, do que eu ter muitos projetos também, vamos falar assim, está lotado de projeto. E abrir mão disso. E abrir mão disso, desse contato, dessa atenção, perder essa atenção que hoje a gente tem no escritório por conta de uma demanda super sobrecarregada. Então, eu prezo por esse atendimento, né? Por uma constância, vamos falar assim, né? Então, eu acho que isso também é interessante. Tenho metas, mas com mais qualidade do que quantidade. Entendi. Perfeito. Porque assim, você não pode perder o DNA, né? Daquilo que você julga como interessante, que é esse contato pessoal com seus clientes, né? Porque no fim você acaba tendo que terceirizar algumas coisas que vão acabar prejudicando isso, né? Sim, exatamente. E aí ter também fornecedores, empresas, engenharia, no caso, como vocês aí, bons parceiros, para poder nos respaldar numa obra, né, numa construção, numa reforma, e aonde a gente trabalha em conjunto e consiga atender realmente com qualidade, sempre. Eu acho que assim a cultura, de uma forma geral, desse nosso segmento de médio e alto padrão, ela tem mudado porque eu sou uma construtora, não sou um empreiteiro sem qualquer tipo de comparação. Não cabe aqui, existem empreiteiros maravilhosos, melhores do que a minha empresa, mas a maioria deles são mais amadores, né? Então, hoje, eu acho que o cliente enxerga isso, que ele vai fazer um investimento alto na casa, às vezes 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e por aí não vai. Pode colocar na mão de uma pessoa que não tenha condição de dar o respaldo e a garantia daquilo que ele está fazendo, né? Isso acho que alavanca o mercado como um todo, né? De projetos, de interiores e de construção. Sim. A gente tem que ter pessoas que saibam, que tenham uma educação financeira, que tenha noções de cálculo, né? De como administrar o dinheiro, né? Então, isso contribui muito para um resultado assertivo, para uma obra menos, vamos dizer assim,
menos patologias. Com menos patologias, porque obras, qualquer obra a gente tem alguns acontecimentos, às vezes, que não está previsto. Uhum. Então, para que isso seja o menos doloroso possível, temos que ter equipes, né, que estejam qualificadas para poder acompanhar e dar suporte. Eu estou fazendo uma casa no Dama 2 de 1.200 metros de área construída. É a maior casa que eu já fiz. Eu já fiz uma casa para esse cliente no Orada e agora ele me contratou. São 3 terrenos. Então, está sendo uma experiência deliciosa, porque, primeiro, que ele confia no meu trabalho. Ele é amigo pessoal e ele confia muito no meu trabalho. Mas sabe aquele desafio gostoso de você lidar com uma casa inteirinha de concreto aparente? Lindíssimo projeto no escritório de São Paulo. Eu não me lembro agora o nome do arquiteto. Mas, assim, eu tenho um engenheiro dedicado lá que fica full time na obra, mas eu passo 2 a 3 vezes por semana, porque me dá prazer ir lá e ver aquele negócio daquele tamanho, com tantas particularidades. Porque lá, Grazi, uma coisa que eu consegui com esse cliente... A gente contratou todos os projetos. Arquitetura, ar-condicionado... Paisagismo, irrigação, instalações. Sabe aquele negócio gostoso de você conduzir um negócio que você sabe que vai dar resultado muito bom? Então, isso para mim está sendo muito rico. Então, quando a gente desenvolve projetos assim que a gente percebe que, né, o cliente, ele flui bem, ele curte o resultado, ele confia no seu trabalho. Então, flui, né? Tem a ver com energia. Você não acha que tem a ver com energia? Quando você tem energia positiva do outro lado e você também com energia positiva, as coisas parecem que dão certo. Vai tudo bem. Então, assim, é muito bom. Quando a gente tem, então, o Aras está acontecendo isso, tem outros projetos que a gente está realizando também. Então, assim, é muito gratificante o nosso trabalho. Apesar de termos muitos profissionais, ter que ser líder, né, de muitas pessoas. A gente está liderando várias equipes, várias pessoas, fazendo orientação para que o projeto aconteça de fato. Mas, assim, no final, é muito prazeroso ver o resultado de um trabalho aí de muitas pessoas que trabalharam juntos para ter um resultado bem legal. É uma curadoria, na verdade, né? Porque você lida com todas as interfaces possíveis, né? Desde da pessoa que está lá te ajudando a organizar o canteiro até o design de interiores, por exemplo, que seria a finalização de tudo isso, né? A gente lida com tudo. Então, assim, é muito assim, rico, é muito rico. É muito rico, é uma experiência incrível, assim, você desenvolver uma obra, não uma, né? A gente desenvolve várias ao mesmo tempo. Então, assim, é muito gratificante a gente... Eu adoro minha profissão, sou muito feliz em estar fazendo o que eu faço e trabalhar, assim, eu me desafio sempre, por isso que eu faço mostra, eu gosto de viajar, enfim, eu gosto de desafios. Mas isso que nos move, eu acho que é isso que nos move, toca a nossa vida para frente. Então. O que você não fez ainda que você gostaria de fazer na sua área? O que você não... Já apareceu um monte de ideia aqui, né? Mas, assim, ou você nunca pensou nisso? Você fala projetar? Isso. Então, eu gosto de projetar desde ambientes pequenos, que eu já fiz, né, vários até, mas ambientes maiores, né? Clínicas grandes, mansões, né? Então, a arquitetura de luxo que eu estou fazendo esse MBA é mais para trabalhar com parte de ambientes maiores, né? Como o Aras, por exemplo, que é um projeto grande. E apesar de ser grande, ele está acontecendo super rápido. Quase 1 ano e meio de obra, a gente já está na parte final aí de acabamento, então fluiu bem também. Então, eu gostei bastante. Estou gostando bastante dessa experiência de trabalhar com ambientes grandes. Agora a gente vai entrar com um paisagismo incrível. Estamos trabalhando com lagos. Então, esse sonho de projetar algo maior, como Aras, e se Deus quiser, em breve, mais coisas, né, coisas maiores, eu acho que é nessa direção, assim, vamos dizer, né, que eu... Você pretende caminhar. Grazi, muito bom. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Espero que você tenha sucesso. Sempre mais, né? Conte com a Futura também para o que precisar. Pessoal, sigam a Grazi Dolfi nas redes sociais. Uma simpatia em pessoa e com um trabalho magnífico. Muito obrigado pela presença, Grazi. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com você, com toda a equipe aqui que está nos gravando aqui hoje.
Adorei participar e é isso aí. Precisando, estamos aqui. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, até a próxima.